Oi, queridas crianças do sexto ano, nessa aula de número 20, inclusive a primeira aula do terceiro bimestre. A gente já começa bem, porque a gente vai começar falando, estudando o céu, o estudo do céu. Para tanto, a gente vai falar um pouco de astronomia, o que justamente é essa ciência chamada de astronomia. Para tanto, a gente vai para o nosso primeiro slide, para a gente entender essa tal de astronomia. Então, pessoal, o que é astronomia? A astronomia é a ciência que estuda os astros, né? Então, a astronomia é a ciência que estuda os astros. Ah, professor, o astro é aqueles atores lá da Globo? Logicamente que não. Estou falando de outros astros. Então, professor, o que são esses astros? Astro é qualquer corpo celeste que está, portanto, na vastidão do universo. Então, eu vou chamar de astro esses corpos celestes que estão aí na vastidão do universo. Então, e quem estuda, portanto, esses corpos celestes na vastidão do universo, ou seja, quem estuda esses astros é a astronomia. Professor, mas se dê exemplos, quem são esses corpos celestes aí no universo, na vastidão do universo? Quem são esses astros? Por exemplo, as estrelas, né? E as estrelas, nós temos diversas estrelas aí, tanto na nossa Via Láctea quanto nas outras galáxias. Inclusive, o nosso Sol é uma estrela, mas existem infinitas outras estrelas além de nosso Sol. A gente vai ver isso com calma e paciência no decorrer de nossas aulas, ok? Mas não só as estrelas são astros, mas também os planetas, inclusive os outros 7 planetas que junto com o planeta Terra forma, né, o nosso sistema solar, cometas, asteroides, inclusive meteoros, meteoritos, né? Então tudo isso são astros e como são astros, ou seja, corpos celestes, são estudados por essa ciência chamada de astronomia. Inclusive, é uma coisa que o pessoal confunde bastante e a gente não pode confundir astronomia com astrologia. Não confunda astronomia com astrologia. Por quê? Porque a astronomia é uma ciência. A astronomia, sendo uma ciência, portanto, ela está sujeita ao método científico, ao método experimental. Já a astrologia é misticismo, ou seja, ela é baseada nos mapas astrais, né? Naquele negócio de horóscopo, e a partir do horóscopo, a partir dos mapas astrais, prever o futuro das pessoas, né? Então, alguns dizem que é charlatanismo, mas eu não gosto dessa palavra, muito forte, é a crença da pessoa, ok? Mas eu quero que vocês entendam, portanto, que o astrônomo é um cientista, que utiliza o método científico, utiliza instrumentos científicos, como, por exemplo, a luneta, né? Como, por exemplo, o telescópio, tranquilo? Já o astrólogo, ele é um místico, né? Então, ele se utiliza de coisas místicas, como, por exemplo, o horóscopo, para prever o futuro das pessoas. Então, é coisa totalmente, ou seja, não tem nada a ver com ciência, portanto, tranquilo? Então, a astrologia é ciência e a astronomia, até eu confundi, a astronomia é ciência e a astrologia é misticismo. Não vamos confundir mais, ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, agora os instrumentos de observação do céu, né? Porque os corpos celestes estão no universo, ou seja, estão no céu, né? Corpos celestes, não poderia ser diferente. Então, a gente tem que chegar até eles, né? Chegar até eles, lógico, de forma não literal, né? A gente tem que enxergá-los. Em um primeiro momento, né, inicialmente, lá nos primórdios da humanidade, né, a gente utilizava apenas o olho, não tinha nenhum outro instrumento, né? Era o olho nu mesmo, né? Então, lá nos primórdios da humanidade, a olho nu, a gente conseguia ver muita coisa, né? Então, era possível visualizar algumas estrelas, né?
era possível visualizar a Lua, né? Inclusive o Sol era possível visualizar, obviamente, né? Que é a nossa estrela, né? A Lua, cometas, como o cometa Halley, que passa de 80 em 80 anos, né? Meteoros, inclusive aqueles que lá na alta atmosfera fica incandescente, né? Enfim, e essa observação a olho nu, a olho desarmado, foi muito importante, principalmente a observação do movimento do Sol, né? A partir dessa observação e a sombra que o Sol faz dos objetos, né? O pessoal da época, né? A humanidade lá no seu primórdio começou a medir o tempo, né, durante o dia, então estimando a sombra do Sol naquele horário e a sombra do Sol naquele outro horário, então eles tinham mais ou menos uma ideia de que hora era. Então, e também a Lua, né, o movimento da Lua, foi a partir do movimento da Lua que se dividiu as semanas, né, e os meses, ok? Então foi no movimento lunar. Então, muito importante, então, essa observação a olho nu trouxe bastante informação para o homem lá nos seus primórdios, né? Principalmente no que diz respeito a se orientar no tempo, né? Se orientar no tempo, ok? Olha, então, posteriormente surgiu as lunetas e os telescópios, né? O primeiro telescópio foi criado por Galileu Galilei, inclusive considerado o pai da ciência moderna, né, o Galileu Galilei, e ele criou o primeiro telescópio em 1609, ou seja, no iniciozinho do século XVII, portanto, né, iniciozinho do século XVII. Aí, com lunetas e principalmente com telescópios, né, foi possível a observação de muitos outros corpos celestes que a olho nu a gente não conseguia observar. Então, conseguiu-se ver outros planetas, né? A Lua de outros planetas, de nosso sistema solar, obviamente, né? E, por último, a gente vai pensar agora, atualmente. Atualmente, a gente tem sondas, né? E tem satélites, sondas que a gente manda para outros planetas. Um dia desses chegou uma nova sonda lá em Marte. Essas sondas conseguem, inclusive, recolher minério da Lua ou minério de Marte para a gente poder analisá-los. Então, é uma coisa bem mais além do que a gente imaginava lá nos primórdios da humanidade, né? E também tem os satélites, né? Muitos desses satélites, como o telescópio Hubble, né? Muito famoso, tem lentes muito potentes, que dá para a gente ver a vastidão do universo, ou seja, galáxias muito distantes, galáxias que a gente nunca imaginaria vê-las, a gente agora consegue observá-las a partir desses telescópios, né, acoplados nesses satélites, né? Então permite a visualização de galáxias muito, muito distantes. Observação, a astronomia, né, tem várias e várias funções, mas eu gosto de destacar essa aqui, ó. A astronomia nos ajuda a compreender um pouco mais a origem do universo, como é que começou tudo isso, ok? Que provavelmente foi um Big Bang, né? Então, pelo menos é o que a gente pensa hoje, ou seja, uma grande explosão, né? Um colapso que aconteceu há 12 bilhões de anos. Enfim, então a astronomia tenta ajudar a gente a entender a origem do universo, a formação e a composição do universo, ok? Então, é um assunto bastante interessante que a gente vai explorar no decorrer desse bimestre. Então, pessoal, até nosso próximo encontro e tchau!